Já estamos de volta conversando com a mastologista Adriana Freitas sobre câncer de mama. Adriana, quando é que é indicada a mastectomia? A decisão do tipo de cirurgia que vai ser oferecida para aquela paciente, a gente vai ter que considerar alguns pontos. Primeiro, o tamanho da lesão, se é uma lesão única ou se existem outros focos, se existe uma proporção adequada do tamanho da lesão com o tamanho da mama. Então, nos casos que a gente vai indicar a retirada completa da mama serão os casos onde existe uma proporção desfavorável entre o tamanho da lesão e o tamanho da mama, ou seja, superior a 1/4 do tamanho da mama, ou naquelas lesões onde elas são multifocais, existem vários focos no interior da mama, aí a gente vai estar fazendo uma opção por uma cirurgia, a mastectomia, que é a retirada completa da mama. Eu acho importante a gente lembrar que sempre que a gente vai fazer uma abordagem cirúrgica, a gente vai estar sempre trabalhando junto com o cirurgião plástico, no sentido de fazer a cirurgia reparadora. Seja uma cirurgia radical, como a retirada completa da mama, ou uma cirurgia conservadora, porque é importante a gente resgatar a autoimagem daquela paciente. Então, a preocupação da cirurgia vão ser em 2 pontos. A gente dá segurança oncológica para aquela paciente, ou seja, a gente tirar a lesão com uma margem de segurança satisfatória e a gente fazer a reparação no sentido de reparar a autoimagem corporal da paciente. Quando o tumor maligno ele acaba desaparecendo com o tratamento da quimioterapia, ainda assim é necessário fazer a retirada da mama? Então, qual seria a situação que a gente tentando identificar essa situação? Então, aquelas pacientes que têm tumores que são localmente avançados, ou aquelas pacientes que não têm um tumor tão grande, mas às vezes tem aquela proporção desfavorável, e eu quero tentar fazer uma cirurgia conservadora, eu posso oferecer a quimioterapia antes da cirurgia, que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante. Então, nessa situação, a gente faz o tratamento quimioterápico e reavalia o paciente. Então, após essa reavaliação, nós podemos ter uma resposta completa, que seria, ou seja, o desaparecimento da lesão, e essa resposta ela pode ser completa no sentido de palpação, no exame de imagem ou até patológico, ou nós podemos ter uma resposta parcial ou uma falta de resposta. Então, para aquelas pacientes que têm uma resposta completa, clínica ou imaginológica, a gente pode estar pensando em oferecer uma cirurgia conservadora, tá certo? Mas sempre a gente vai avaliar o caso, ver mais de uma forma que eu tirando aquele quadrante, eu vou oferecer uma segurança oncológica para aquela paciente, um bom resultado estético. Se oferecer, sim, aí a gente pode estar trabalhando com a possibilidade de uma cirurgia conservadora. Adriana, e quais os efeitos colaterais, tanto da quimioterapia como da hormonioterapia? Quais as maiores reclamações por parte das pacientes? Tanto a quimioterapia como a hormonioterapia são terapias ditas sistêmicas. Então, pelo próprio dizer sistêmica, significa que o efeito dela vai ser não apenas local, mas no organismo como um todo. Então, de forma que ela vai trazer efeitos que podem acometer áreas distintas ou diferentes. Então, em relação à quimioterapia, a gente vai observar a perda, a queda do cabelo, também a gente vai observar alterações gastrointestinais, como náusea, vômitos, alterações do ritmo intestinal, vai observar também alterações da pele, observamos também alterações também do paladar. Então, essas alterações é importante lembrar que são temporárias, certo? E que a gente sabe que hoje, com o desenvolvimento, a gente já toma algumas medidas profiláticas na intenção de minimizar alguns desses efeitos. Em relação à hormonioterapia, aí vai depender também do tipo de agente que vai ser utilizado. No caso, o mais comum usado é o tamoxifeno e pode-se perceber, às vezes, a sensação de calores, fogachos, pode perceber também a alteração de uma camada do útero chamada endométrio, um espessamento endometrial.
Quando é que é indicada a mastectomia preventiva, já que se falou muito a respeito por causa da atriz Angelina Jolie? Então explica pra gente qual o melhor momento e se deve ser feito. Então, a adenomastectomia profilática, ela é feita em pacientes que não portadoras de câncer, com a intenção de reduzir esse risco. E eu coloco aqui o termo reduzir porque não significa acabar, porque ele vai reduzir, essa redução pode chegar em torno de 90%, e ela deve ser oferecida para aquelas pacientes que têm um risco extremamente alto de desenvolver a doença. E, de preferência, para aquelas pacientes que foram submetidas a uma avaliação genética, onde identificou uma mutação com um risco elevado para desenvolver o câncer de mama. Mas, assim, antes de se oferecer essa abordagem profilática, a gente tem que discutir bem com aquela paciente, porque nenhuma cirurgia é isenta de riscos e complicações. Então, a gente vai ter que colocar para ela, olha, vai estar reduzindo o risco, e esse risco pode chegar em torno de 90%, mas que pode ter alguma intercorrência cirúrgica, vai alterar a sensibilidade daquela mama, então a gente vai discutir. Geralmente a gente dá um tempo também para a paciente pensar. E naquela paciente que tem um parceiro, essa discussão tem que envolver também o parceiro. Então a gente tem que ser discutido com a família, porque isso implica em alterações que podem ser alterações também de sensibilidade e isso vai interferir na relação sexual também daquela paciente. E em que caso é indicada a reconstrução da mama? Porque tem pessoas que fazem a mastectomia, que é a retirada da mama, mas não faz logo de imediato a reconstrução. Então, como é que fica essa questão? Eu acho que, na verdade, a pergunta melhor seria quando não indicar. Porque, de regra geral, a gente deve oferecer a possibilidade da cirurgia reparadora, que ela pode ser feita em um primeiro momento, ou seja, de forma imediata, que é o que a gente mais faz, ou de tardia. Então, a gente não indicar uma cirurgia reparadora seria para aquelas pacientes que às vezes têm um risco cirúrgico elevado e a gente deixar uma cirurgia um tempo maior pode estar aumentando o risco de intercorrências. Há algumas pacientes que sabidamente vão ser submetidas a uma radioterapia pós-operatória, elas podem deixar para realizar a reconstrução de forma tardia. Algumas preferem. Há essa discordância em fazer tardia ou imediata, é porque quando ela é feita de forma imediata, seguida de uma radioterapia, pode ter alguma complicação em relação a uma contratura capsular, mas é algo que pode ser resolvido. E é cada vez mais comum hoje em dia a gente ver pessoas que passaram pelo câncer de mama há 15, 20, 30, até 40 anos atrás. E é muito bom a gente saber que é um problema que também tem solução. A gente tentar desmistificar a palavra câncer, eu acho muito importante, porque é uma doença que a gente sabe que diagnosticada precocemente tem cura, e hoje a gente vai trabalhar nessa perspectiva de curar a paciente e reinseri-la na sua vida normal. E a gente observa que a curva de mortalidade naqueles países onde tem um programa de rastreio mais efetivo, uma acessibilidade também maior das pacientes a um tratamento mais precoce, a curva de mortalidade tem entrado em decréscimo. Tá certo? Que isso é muito bom. No nosso país, nós ainda estamos numa situação ainda um pouquinho mais atrasada, porque nós não temos um programa de rastreio adequado, nem um fluxograma também adequado das nossas pacientes. Então, às vezes, existe um retardo no diagnóstico e um retardo também na instituição do tratamento. E isso implica também em sobrevida das pacientes. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos em instantes falando sobre câncer de mama. Não saia daí.